Olá, irmãos. No sistema religioso é muito comum as passagens bíblicas serem loteadas, serem dogmatizadas, né, nesse sistema. O que isso significa? Os líderes religiosos, eles, eles pegam um pedaço da escritura, né, fazem a sua explicação sobre aquele ponto e firmam posição naquela situação. Então, para aqueles fiéis, aquele texto bíblico, né, passa a ter aquele significado, mesmo que seja incorreto. Mas, pelo fato do seu líder religioso ter falado aquilo, passou a ser a verdade absoluta. Né? Há um caso aqui, num texto muito utilizado no sistema religioso no momento do apelo, né? Principalmente no sistema evangélico, né? Tem a questão do apelo, onde as pessoas aceitam Jesus, entre aspas, né? Geralmente no final dos cultos, né? É o texto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, o que, o que, que o sistema religioso faz? Em toda vez que ocorre o apelo, né, para conversão, muitas vezes eles se utilizam dessa passagem, né, e falam de uma forma ah, como que essa passagem estivesse falando a respeito daquele momento, né? Mas a primeira coisa para a gente analisar logo de cara é o seguinte: esse texto de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Digamos no século I, né? Anos 50, ano 40, não sei ao certo, claro. E, no entanto, esse costume da pessoa ir até a frente e aceitar a Jesus, essa liturgia, né, ela foi criada muito recente, né, ela foi criada no século XIX, mais ou menos. Foi evoluindo, né? As pessoas apenas levantavam a mão, né, onde elas estavam, né, e aceitavam Jesus ali mesmo. Depois foi evoluindo até o ponto em que conhecemos hoje, né? Isso evolui a partir de grandes pregadores que dão muito resultado, né? Resultado financeiro, mais pessoas e mais dinheiro para as entidades, né? Para as denominações. Então, o que acontece? Quando algo que um líder religioso faz e dá muito certo, os outros copiam, né? Vão evoluindo, né? Então, não tem quase, não chega a ter 200 anos essa prática. Tem praticamente 100 anos essa prática de tipo, se ir à frente e aceitar a Jesus. Então, como isso não existia na época lá do apóstolo Paulo, né? Então, logo de cara já se vê que esse versículo 9 não está tratando dessa atitude física, dessa liturgia que é realizada nos templos, né? Só que além disso, esse texto, o contexto que se encontra esse versículo, ele é contra isso. Ele é contra essas liturgias que a gente vai verificar agora. É muito comum também o sistema religioso pegar um texto em que é contra ele próprio e transformar em algo a favor, porque aí já resolve duas coisas. Já cria um versículo, um dogma ali favorável e anula o entendimento da verdade, né? Então vamos ver desde o primeiro versículo aqui. Diz assim:
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração ao Criador por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo do Criador, mas não com entendimento. O Paulo está falando assim: olha, eu posso testemunhar de que vocês querem servir ao Criador, né? Mas não estão servindo com o entendimento correto, né? Porque, não conhecendo a justiça do Criador e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, né? O que isso quer dizer? Ah, as pessoas, as pessoas da época, os salvos da época, eles, eles não estavam conhecendo a simplicidade que há em Cristo, né? E procuraram estabelecer a sua própria justiça, né? Na questão da salvação. Ou seja, eles estavam criando o seu próprio a maneira de estabelecer que uma pessoa foi salva ou que foi aceita, né? Então, nesse texto ele não diz o que exatamente era essa liturgia que eles criaram, né? O Paulo não cita isso, mas digamos um exemplo assim: para a pessoa ser aceita, essa pessoa tem que fazer um jejum de 7 dias. Enfim, existia alguma liturgia que estava sendo imposta, que estava sendo imposta aos gentios, aos que não eram judeus, né? Porque esse livro, essa carta é direcionada aos romanos, né? Paulo escreveu aos romanos, né? Então, o que acontece? Nessas cartas era muito comum judeus que se converteram ao Salvador, né? Aceitaram o Salvador, mas que já eram judeus, eles queriam seguir o Salvador, mas continuar praticando leis continuar praticando o sacerdócio, coisas da velha aliança, né? Dízimo, sacerdócio, jejuns, todo esse tipo de coisa que é dispensável, né? Então, o que acontece? Nesse texto, o Paulo está criticando o fato deles quererem estar criando dogmas ou estabelecer uma conduta para a salvação, né? Então, vamos continuar aqui. No versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Salvador, ele cumpriu a lei de Moisés, então não precisa de mais nada da lei de Moisés, né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Ou seja, Moisés estava falando assim: se o homem quiser viver, não quiser pecar, ele tem que seguir a lei de Moisés, né? É isso que ele está dizendo. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que está querendo dizer aqui nesse contexto? Paulo está dizendo o seguinte: quando fala assim, quem subirá ao céu ou quem descerá do abismo, está querendo dizer que não é necessário nenhum grande estudo, ou não é necessário subir ao céu para ter a salvação, né? Ou descer ao abismo para ter uma resposta de alguma coisa. A coisa é simples, né? Você chega para uma pessoa e fala o seguinte: olha, a lei do Salvador é o seguinte, o amor ao próximo. Você faz bem ao próximo e perdoa se alguém se fizer algum mal, você perdoa, você pega e faz o mal ao próximo. Imagine se todo mundo pensar assim. Então, nesse momento, a pessoa dá daquele estalo na cabeça, como se fosse uma ideia, e toma para si aquilo, e fala assim: nossa, é mesmo, né? Se a pessoa chega nesse momento que uma pessoa fala para essa pessoa, e essa pessoa toma para si na sua mente, né?
Se na sua mente a pessoa já pega e já pensa assim, nossa, é mesmo. Então naquele momento ela já está salva, ela já aceitou a Jesus, ela já aceitou o Salvador ali naquele momento que, que ela que ela aceitou como coerente o Evangelho. Né? Então é algo muito mais simples, não depende de nada físico ou de alguma burocracia ou liturgia, né? Porque o Criador ele sabe o que passa na nossa mente, né? Então só da pessoa pensar já está salvo, né? Isso que quando fala no versículo 9 que se com a tua boca confessares o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, quer dizer o seguinte: ah, se a partir do momento que está no seu coração que essa verdade, você já está salvo, né? E claro, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, logicamente você vai falar assim, nossa, é verdade isso, né? Então, ali já encontrou a salvação. Não é necessário nenhuma atitude física, né? Não é necessário é, é, passar por um processo religioso para que alcance isso, né? Esse texto ele é de João Ferreira de Almeida, né? Eu acho que talvez outra versão esteja mais simples de ser entendida. Vamos ver aqui, essa aqui é uma versão internacional. Vamos ver aqui o que diz. Eu tinha visto um texto bem, eu acho que é na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler aqui. Essa aqui eu acho que a Bíblia Online não tem, mas eu tenho aqui. Olha o que diz aqui através dessa versão da Escritura. Aqui no versículo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço ao Criador em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo do Criador aceitar as pessoas. Isso é no versículo 3, aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Então, você vê o assunto que está sendo tratado, que Paulo, na verdade, está criticando o fato das pessoas criarem o seu próprio caminho para a salvação, criar uma burocracia, porque não. Paulo está criticando isso, entendeu? Então não é para ter nada disso, é algo que está no íntimo do coração de cada pessoa, né? Entre a pessoa e o Criador. E não é necessário realizar nenhum ato litúrgico para isso. Então, essa é a mensagem que o capítulo 10 de Romanos tenta passar, né? Eu espero ter expressado da melhor maneira possível, né? E tirado um pouco desse fermento que os fariseus colocam nas escrituras.